Durante a fase entre os meus, digamos, eu fiz 30 anos em 1987, entre os 33 e 34 anos, durante os anos de 1990 e 1991, 2 anos inteiros, eu passei por uma longa fase de depressão. Uma depressão que é mais pavorosa do que qualquer lobisomem, do que qualquer fantasma. O livro de Morris West, chamado A Salamandra, e existe um policial, um carabiniere, como eles dizem na Itália, né, os policiais dos carabinieri, que estava investigando conspirações políticas que pretendiam estabelecer no governo um determinado militar despótico. E em determinado momento que ele estava num restaurante, vieram subitamente por trás dele e lhe deram uma injeção. Uma injeção que tinha um efeito bom, uma espécie de um narcótico muito forte. E ele ficou isolado num quarto fechado, levaram ele para lá. E ele ficou depois, assim, consciente ou semiconsciente, durante algum tempo. Eu sei que ele saiu de lá, não me lembro como, depois. E ele falou, o nome dele, quer dizer, o nome que os pais dele haviam dado, era o nome do poeta Dante, né, da comédia, a Divina Comédia. E Dante Alighieri. Então ele chamava-se Dante Alighieri Matucci. Matucci era o sobrenome. Os pais, para homenagear o poeta, que era um poeta medieval, isso é uma história ocorrida no século XX, deram esse nome a ele. Então ele depois, na verdade é o Morris West que escreveu, mas ele escreveu na primeira pessoa, como se fosse o próprio Dante Alighieri Matucci que estivesse contando a sua história. Então ele comenta, meu homônimo, quer dizer, o seu xará, Dante Alighieri, meu homônimo certa vez escreveu sobre o inferno, porque tem na Divina Comédia, que é uma obra monumental, cheia de metáforas, cheia de, né, em que ele encontra o espírito, o Virgílio, vamos dizer, desencarnado, né, que era um poeta pré-cristão romano, e ele admirava intensamente o Virgílio, né? O Dante, né? O próprio Dante Alighieri. Então ele diz que então ele passa pelo inferno, depois pelo purgatório, quando ele chega ao céu ele encontra sua amada Beatrice. Bom, mas o Dante Alighieri policial, ele fala, meu homônimo escreveu sobre o inferno. E ele diz assim, ele não sabia o que estava dizendo. O inferno é aquilo, é aquele estado longo de torpor, de agonia. Eu não fiquei deitado numa cama e o meu inferno não foi rápido. Foram 2 anos de agonia, uma agonia que eu não tinha, cujo motivo eu não conhecia. Eu formulava ideias tenebrosas, sim, não ideias de fantasmas, mas ideias de
de tragédias, de coisas horríveis, e vivia numa agonia intensa. E eu digo a todos nós, ninguém entende. Ninguém consegue entender o que é isso. Só quem passa por isso. Não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem psiquiatra que entenda isso. O melhor desses três é o psiquiatra, porque te dá remédio. O psicólogo só fala. O psicanalista analisa os seus sonhos de uma forma muito superficial. Porque a psicanálise está longe de entender a alma humana. O sonho, eles entendem de forma superficial. Nessas horas você precisa de um medicamento realmente. Quer dizer, eu desconheço outro recurso. Quem conheceria recursos que dispensassem medicamentos, cápsulas, comprimidos? Eu creio que Jesus de Nazaré, Siddhartha Gautama, não é isso? Mas olha, gente, via de regra, esses profissionais, a não ser que eles já tenham passado por isso. O caso de uma psicóloga que tem o seu canal no YouTube, que é uma grande psicóloga, que ela entende as questões do espírito, ela é umbandista, conforme eu também, ela é capaz de alcançar. Ela pode não ter passado talvez por uma depressão, mas eu acho que passou por, se não foi depressão, descontroles muito grandes na existência dela. Então ela fala assim, ela é o tipo da pessoa, nesse caso você pode confiar numa psicóloga ou num psicólogo nesses termos. Fora isso, esquece. Se tu não encontrar uma terapeuta de psicologia do top de consciencial, sei lá, da Daphne Grimaldi, Grimaud, nome francês, ela ou outra outro do mesmo padrão, esquece-o. Vai atrás de um psiquiatra para tomar remédio. Existem outras formas de cura. As ervas são capazes? São. Mas vai saber. Vai descobrir. Olha, ouvi comentários de uma pessoa que, um contato internético que eu tenho via Facebook, uma moça angolana, africana, de Benguela, da província de Benguela, em Angola. Ela não tem depressão, não tem nada, pelo menos não me disse. Mas ela falou uma coisa muito importante, interessantíssima. Com o colonialismo, os africanos, ou a maior parte deles, se desligou da medicina tradicional que eles tinham e passou a descrer delas. Uma vez era uma moça essa era de Uganda, e o meu inglês é fraco, mas eu arranho, dou um jeitinho de falar o inglês. E eu falei com uma amiga dela via internet, pelo Facebook, que a aconselhasse a procurar a aldeia onde vivia a sua avó e procurasse lá alguém que entendesse da medicina antiga.
ela me deu uma resposta, não foi deseducada, mas um tanto atravessada, falando você, porque para eles é you, né? Não, você devia ajudá-la mandando algum dinheiro, em vez de ficar querendo que ela procurasse coisas primitivas, entendeu? Quer dizer, eu falei, olha minha filha, bom, minha filha, eu estou falando agora, no momento eu estou desguarnecido de grana. Eu falei em inglês, né? Escrevi em inglês, sei lá. Mas isso que você chama de medicina primitiva tem muito mais poder do que você pensa. Os povos africanos, tradicionalmente falando, eles tinham grande sabedoria nessas coisas. E já essa moça de Benguela falava exatamente isso, ao contrário do que disse essa garota de Uganda. Que existem, que o africano esquecia, por influência do colonizador europeu, caiu no esquecimento toda essa capacidade que eles tinham de resolver esses problemas. E daí que ela disse que existia plantas capazes de curar o câncer. Mais uma pausa.